Jack estava voltando para casa depois de uma noite de trabalho, mas aos poucos começou a se sentir tonto, e tudo se transformou em escuridão. Ele abriu os olhos em uma selva. Quando deu uma olhada ao redor, viu uma onça pintada que estava acordando lentamente. Ele precisava correr. Havia 3 caminhos diferentes à sua frente. Qual deles ele deve escolher? O primeiro caminho estava coberto de neblina, o que tornaria ainda mais fácil se perder. O segundo caminho levava a um terreno íngreme e rochoso, o que poderia atrasá-lo se a onça pintada decidisse persegui-lo. Portanto, ele deveria escolher o terceiro caminho. Mas ei, talvez você seja um verdadeiro aventureiro, ao contrário de Jack. Então, conte pra gente nos comentários se você escolheria outro caminho. Jack seguiu a estrada e chegou à margem de um rio. Tinha algo errado aqui. O que Jack viu? E aqui vai uma pergunta para você, que também é uma dica. Qual foi a coisa mais estranha que você encontrou na água? Não deixe de escrever nos comentários. E olhe dentro do rio. Há pequenos artefatos históricos flutuando na água com a correnteza. Jack pegou um dos artefatos de aparência antiga, mas assim que o fez, uma flecha passou voando e ficou presa na árvore bem perto da sua cabeça. Alguém estava atacando Jack. O que ele deve fazer para escapar? Não deixe que o Jack se machuque. Está vendo essas folhas de flores gigantes aqui? Na verdade, elas estão cobrindo a entrada de uma caverna. O Jack deveria ir se esconder lá. A caverna estava escura como breu, mas felizmente Jack tinha um isqueiro no bolso. Ao entrar, ele tropeçou em alguma coisa. Quando verificou o que havia acontecido, viu um cadeado com combinação de 3 dígitos que cobria uma porta secreta para um túnel subterrâneo. Havia também um bilhete próximo a ele, dando uma dica para a combinação correta. Dê uma olhada nele. Você pode ajudar o Jack a decifrar o código? Vamos conferir. A resposta é 042. Você acertou? Jack subiu as escadas que levavam a um covil subterrâneo. Foi quando alguém veio correndo até ele e disse: "Por favor, me ajude a salvar meu marido. Um médico maligno o clonou e eu não sei qual deles é ele. E eu só tenho uma chance." Como o Jack pode descobrir o verdadeiro marido? O marido dessa senhora não tem muito tempo. Identifique-o nos comentários antes que seja tarde demais. A resposta é o cara da direita. Se você conseguiu ver o crachá que a moça está usando, viu que o nome dela é Lauren. E veja a tatuagem que o cara tem no braço. É a letra L. Então, ele é o verdadeiro marido. Assim que Jack ajudou a senhora a salvar seu marido, um arqueólogo de aparência maligna entrou no covil. Parabéns, você passou no meu teste. Eu sabia que tinha capturado a pessoa mais inteligente para me ajudar a encontrar a coroa da imortalidade do reino de Solaris. Quando ela for minha, só então deixarei você voltar para casa. Agora precisamos nos apressar para chegar aos portões do templo e descobrir qual deles essa chave abrirá. Quando chegaram lá, havia 4 portas diferentes. Qual delas é a correta? O que você acha que está escondido atrás das portas erradas? Escreva nos comentários. A chave que eles têm abrirá a terceira porta. A porta os levou a uma sala vazia. Havia apenas 3 gravetos e um bilhete no chão que dizia: "Resolvam isso, e o próximo passo do caminho para a vida eterna aparecerá. Se não conseguirem, ficarão presos aqui para sempre. Transformem esses 3 gravetos em 4 sem quebrar nenhum." Eles só precisam fazer o formato de 4, e 3 palitos são suficientes para isso. De repente, as paredes começaram a se mexer, expandindo o espaço em uma área muito maior. Jack percebeu que agora ele estava em um labirinto. Então, uma bola gigante apareceu atrás dele, que os esmagaria se não conseguissem encontrar a saída. Dê uma olhada no labirinto do ponto de vista de um pássaro. Você pode ajudá-los a encontrar a saída. Diga-nos nos comentários quantos segundos você levou.
Aqui está o caminho que eles devem seguir para sair do labirinto. No final do labirinto havia 4 colunas diferentes com imagens de quadrados pontilhados nelas. O arqueólogo malvado disse: Precisamos pressionar a imagem que é diferente das outras. Se apertarmos a imagem errada, vamos acionar armadilhas. Que tipo de armadilha você acha que elas são? Escreva nos comentários. A quarta é diferente. Depois de pressionar a imagem correta, uma passagem secreta se abriu, levando-os a uma sala circular coberta por 4 espelhos diferentes, um em cada parede. No centro, há um pedestal com um pergaminho antigo com a escrita: Vocês encontrarão o caminho para a coroa da imortalidade somente atrás do verdadeiro reflexo. Mas se escolherem o espelho errado, acabarão nas tumbas. Qual espelho eles devem escolher? Quem de seus amigos consegue identificar as diferenças mais rapidamente? Escreva nos comentários. O espelho nessa parede reflete uma cor ligeiramente diferente da do ambiente. Esse espelho mostra uma aranha no teto que, na verdade, não está lá. O terceiro espelho reflete uma forma ligeiramente distorcida do corpo deles. Portanto, eles devem escolher o quarto espelho. No fim das contas, o espelho era outra porta. Ela se abriu e levou Jack e o arqueólogo para outra sala. Havia 4 estátuas guardiãs diferentes lá. Todas, com exceção de uma, seguravam uma pedra preciosa em suas mãos. A que não tinha uma pedra preciosa, de repente ganhou vida e disse: Coloque a pedra preciosa correta em minhas mãos, ou você se transformará em uma estátua como eu. Dê uma olhada nessas pedras preciosas no chão. Qual é a cor correta? A propósito, que tal nos contar sua cor favorita nos comentários? Para escolher a cor correta, é preciso dar uma olhada nos pingentes ao redor do pescoço de cada estátua. A primeira, que segura a pedra vermelha, tem o símbolo do fogo. A segunda, com a pedra verde, tem o símbolo da terra. E a que segura a pedra preciosa amarela tem o símbolo do ar. Portanto, como a quarta estátua tem o símbolo da água, isso significa que ela precisa estar segurando essa pedra preciosa azul. Depois que Jack colocou a pedra preciosa correta, todas as estátuas guardiãs começaram a se mover, revelando a estátua de um rei, usando a coroa da imortalidade. Ela ganhou vida e disse: Responda ao meu enigma e mostre seu valor para usar minha coroa. Nunca descansando, nunca parada, movendo-se silenciosamente de colina em colina. Não anda, não corre, não trota. Tudo é frio onde não está. O que é isso? A resposta está oculta no nome do reino. Deixe-nos saber nos comentários se você acertou. É a luz do sol. Quando Jack deu a resposta correta, a estátua do rei lhe entregou a coroa da imortalidade. Mas antes que Jack pudesse pegá-la, o arqueólogo o atacou e a tomou para si. Foi então que a sala começou a se encher de água e 3 portas apareceram. A primeira levava a um penhasco com pedras afiadas. A segunda levava a uma sala cheia de gás tóxico. E atrás da terceira havia um leão que não comia nada há 3 meses. Através de qual delas o Jack deveria escapar? Vamos lá, escreva sua resposta nos comentários antes que a água encha a sala. Ele deveria escolher a terceira porta. Um leão que não come há 3 meses não estaria vivo. No momento em que Jack cruzou a porta, ele abriu os olhos em sua cama. Acontece que tudo não passou de um sonho. Ou não? Como poderemos saber? Coloque um emoji de coroa nos comentários se você souber imediatamente. Veja, a coroa... Um vírus terrível se libertou de um laboratório e agora todos os animais e plantas da Terra estão sofrendo mutações em uma velocidade assustadora. Você está tentando encontrar a solução, mas ficou preso no laboratório onde tudo começou. Há 3 portas pelas quais você pode escapar, mas atrás da primeira há um grupo de cactos carnívoros agressivos. A segunda porta esconde centenas de abelhas venenosas. E a terceira porta impede um ataque de monstros semelhantes a dragões cuspidores de fogo. Qual porta pode levá-lo à liberdade?
Você pode sair de lá vivo se escolher a primeira porta. Embora os cactos comam carne, eles ainda são plantas e não podem se mover, portanto, você pode contorná-los facilmente. Você foi sequestrado por um cientista insano que vai testar seu novo creme protetor em você. Depois de cobri-lo com essa loção, ele oferece a escolha de um dos 3 containers em que ele o jogará. O primeiro recipiente está cheio de resíduos radioativos. No segundo recipiente há um ácido que pode corroer até mesmo o metal. E o terceiro está cheio de lava do maior vulcão da Terra que entrou em erupção há 1 ano. Qual recipiente você deve escolher? Escolha o container com lava. Se o vulcão entrou em erupção há 1 ano, a lava já deve estar sólida. Jessica, Lauren e Matthew se conheceram em uma conferência de negócios. Todos eles se apresentaram como empresários ricos e bem-sucedidos. Olhe atentamente para as mãos dessas pessoas e tente descobrir qual delas é realmente um milionário. Matthew parece estar usando um relógio Versace. Mas veja, o nome da marca está escrito incorretamente, então é falso. Lauren está usando muitas joias, mas dê uma olhada mais de perto. Há muitos arranhões em seus braceletes. Não é ouro de verdade. Os acessórios são simplesmente dourados. Portanto, a verdadeira milionária é Jessica, com seu bracelete Tiffany. Uma pintura muito famosa desapareceu de um museu. Mais tarde, a polícia conseguiu encontrá-la, mas havia um problema. Eles não encontraram uma, mas 3 pinturas. Apenas uma delas é original, as outras são apenas cópias. Você pode ajudar a polícia a descobrir qual é a pintura original? É a que tem a moldura marrom. Dê uma olhada. Todas as molduras do museu são feitas no mesmo estilo. Agora dê uma boa olhada nesses prisioneiros. Qual deles não está correndo perigo? Os ratos mordem os seres humanos e podem transmitir doenças. As abelhas também podem ser perigosas, especialmente se você for alérgico a elas. Enquanto isso, os sapos não representam nenhuma ameaça aos seres humanos. Portanto, o terceiro prisioneiro é seguro. Dê uma olhada nesses prisioneiros. Quem você acha que tem mais chances de sobreviver? As chamas podem causar ferimentos graves. E se a corda queimar, as consequências serão terríveis. Portanto, o primeiro prisioneiro está definitivamente em perigo. O segundo prisioneiro é forçado a inalar gases tóxicos. Isso não pode ser bom para a sua saúde. Mas a terceira prisioneira pode girar seu corpo verticalmente, derrubar os pregos afiados com os pés e abrir caminho para a liberdade. Olhe para esta imagem e tente entender o que está errado aqui. Preste atenção aos mínimos detalhes. O ônibus escolar não tem porta. E quanto a esta imagem, você consegue identificar algo estranho aqui? Dê uma olhada no relógio. São 10h07, portanto é tarde demais, tanto para o nascer quanto para o pôr do sol. Então, o que é aquele disco brilhante parado no céu? O Sr. Carter, um homem rico que colecionava antiguidades, pediu ao detetive Morris que o visitasse. Quando o detetive chegou, o colecionador disse que havia acabado de ganhar uma estatueta preciosa. Mas ele precisava sair a negócios por uma semana. E ele estava com medo que alguém invadisse sua casa. A estatueta tinha seguro, mas o homem ainda estava preocupado. O detetive Morris tinha outras coisas urgentes para fazer, mas prometeu voltar à noite para encontrar a solução.
Porém, quando ele chegou várias horas depois, o Sr. Carter lhe disse, desesperado, que havia levado a irmã a um médico e que tinha ficado fora por cerca de 1 hora. Mas quando ele voltou, a estatueta havia desaparecido. O detetive Morris não acreditou no colecionador. Por quê? Quando ele saiu de casa à tarde, notou uma garrafa de plástico vazia na frente da parte direita do portão. Veja, ela ainda está lá, mas para um carro passar, as 2 partes do portão precisam estar abertas. Isso significa que o Sr. Carter mentiu sobre o fato de ter saído de casa de carro. Um químico renomado desapareceu de seu laboratório. Não havia nenhuma evidência, exceto um pedaço de papel sobre sua mesa. Os nomes de 5 elementos foram rabiscados apressadamente nele: níquel, carbono, oxigênio, lantânio e enxofre. O guarda informou que 3 pessoas haviam visitado o químico naquele dia: sua irmã, Laura, seu colega, Nicholas, e sua esposa, Tessa. O criminoso foi preso imediatamente. Quem era o criminoso? A lista de produtos químicos é uma pista. Suas abreviações formam um nome: Nicholas. Alguém roubou o dinheiro do diretor. Quando a polícia chegou para investigar, eles interrogaram os suspeitos mais prováveis. O professor de educação física disse que estava no intervalo. O professor de história estava dando uma aula. E a professora de música disse que não estava se sentindo bem e que tinha ido para casa mais cedo. Você consegue descobrir quem é o ladrão? A professora de música é a ladra. Veja, ela tem luvas em sua bolsa, embora seja verão. Suspeita. Rachel ligou para a polícia de manhã cedo. Quando eles chegaram, ela contou aos policiais sua história. Ela trabalhava em um museu. No dia anterior, ela levou para casa vários livros antigos porque queria fazer uma pesquisa. Mas então ocorreu um apagão. Ela acendeu algumas velas e continuou seu trabalho. De repente, ouviu a campainha da porta tocar. Quando abriu a porta, alguém com uma máscara preta bateu em sua cabeça. Quando ela se recuperou, os livros haviam desaparecido. Os detetives prenderam a mulher por falsa comunicação de informações. Por quê? Se tivesse havido um apagão, a campainha não estaria funcionando. A detetive particular Deborah estava fazendo compras no shopping. De repente, ela ouviu pessoas discutindo. A mulher foi até o local e viu um vendedor estressado e várias pessoas o cercando. O homem havia encontrado um smartphone e feito um anúncio. E agora, várias pessoas alegavam que o telefone era delas. Um homem disse que o telefone deve ter caído de sua bolsa. Uma jovem disse que o aparelho pertencia a ela. E uma mulher mais velha gritou que o aparelho era do marido. Foi quando o telefone tocou. Por algum motivo, a atendente da loja entregou a Deborah. A mulher olhou para a tela e imediatamente deu o telefone para o homem. Como ela sabia de quem era o aparelho? Deborah viu a palavra esposa escrita na tela. Veja essas 3 pessoas que parecem estar se divertindo. Elas estão penduradas em uma árvore, mas uma delas é um fantasma. Você consegue adivinhar quem é? A mulher à esquerda acabou de revirar os olhos. É por isso que ela parece tão assustadora. Esse cara está simplesmente usando uma máscara, mas ao contrário dos outros, o cabelo da senhora da direita ignora a gravidade. Ela deve ser o fantasma. Olá, meu detetive favorito. Eu tenho uma nova porção de enigmas complicados para você treinar sua mente afiada. Vamos começar. Numa noite de verão, Emily deu uma grande festa. Mas pela manhã descobriu que alguém havia roubado todas as suas joias e o seu dinheiro. A polícia tem 3 suspeitos: Daniel, namorado de Emily, Lily, sua melhor amiga, e Hannah, irmã dela. Daniel disse à polícia que passou a noite toda jogando no computador com um amigo. Lily passou mal e foi para casa no meio da noite. Ela disse que não sabia nada sobre o roubo quando a polícia a chamou.
E Hannah disse que ficou na festa até às 7 da manhã e depois pegou um táxi para casa porque ninguém poderia lhe dar uma carona. Estava escuro e ela não conseguia ver nada. Quem está mentindo? Hannah, no verão já está claro lá fora às 7 da manhã. Um dia, um famoso treinador de futebol desapareceu do vestiário. A polícia tinha 3 suspeitos, e todos eles eram de sua equipe. Brandon disse que depois do treinamento ele ficou em campo para treinar um pouco mais. Ele ainda não tinha ido ao vestiário. Andrew jurou que depois do treino ele tinha saído para se encontrar com sua namorada. E James disse: "Quando eu estava saindo do vestiário, o treinador ainda estava lá." Quem está por trás do desaparecimento do treinador? É o Brandon. Ele disse que ainda não tinha ido ao vestiário. Mas olhe, ele não está vestindo seu uniforme. Certa vez, um professor louco sequestrou Zoe e a manteve em sua casa. Será que ele estava planejando fazer experiências com ela? Não havia como a jovem escapar. Mas um dia, o cientista ficou entediado. Você vai ter que fazer o café da manhã para mim amanhã. Se eu gostar, deixo você ir. Se não, ninguém vai ouvir falar de você novamente. De manhã, Zoe foi para a cozinha e começou a preparar a comida. Mas quando ela se afastou do fogão, o cientista jogou uma caixa inteira de sal na panela. No entanto, quando Zoe lhe serviu o café da manhã, ele percebeu que precisava libertar a garota. Você consegue descobrir o que Zoe cozinhou? A menina cozinhou ovos. Um homem em uma motocicleta bateu na vitrine da loja do Sr. Ruby, pegou vários relógios caros e foi embora. Quando a polícia chegou, o Sr. Ruby disse a eles que tinha quase certeza de que era seu sobrinho, Patrick. Os policiais foram visitar o cara. Por causa de uma forte chuva, levaram 1 hora para chegar lá. Patrick estava em casa com seu amigo. "Olha o tempo, não saio desde ontem." O amigo de Patrick confirmou o depoimento, mas a polícia não acreditou na história e prendeu Patrick. Por quê? O capacete do cara está pendurado na moto. Se estivesse lá desde o dia anterior, já estaria cheio de água da chuva. 4 amigos foram juntos a um café. 2 deles, Linda e Mike, pediram um grande bule de chá de mirtilo. Kirsten pegou um pouco de limonada e Oscar optou por suco de laranja. Meia hora depois, Linda e Mike perderam a consciência e foram levados às pressas para um hospital. Quando a polícia analisou o chá que beberam, encontrou veneno nele. Os principais suspeitos eram, claro, Kirsten e Oscar. Por que eles não beberam chá? Kirsten disse que não gostava de chá com frutas. E Oscar explicou que era alérgico a amoras. Quem é o culpado? É o Oscar. Ele disse que era alérgico a amoras, mas o chá que seus amigos tomaram foi de mirtilos. David trabalhava em um canteiro de obras. Certa vez alguém o atacou e, inconsciente, ele foi levado a um hospital. Os policiais que chegaram para investigar o caso tinham 3 suspeitos que também trabalhavam na obra: Alex, Ryan e John. Alex disse: "Eu estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu." Ryan confessou que estava dormindo debaixo da árvore e John afirmou que estava colocando tijolos. Você consegue descobrir quem está mentindo? Alex foi quem machucou David. O prédio ainda não tem telhado, então ele não poderia estar colocando telhas lá em cima. Você comprou um coelhinho fofo em uma loja de animais. O animal pode se reproduzir a cada 2 meses e a cada vez dá à luz 5 bebês. Quantos coelhos você terá em 1 ano? Você ainda terá apenas 1 coelho. Se você quer ter coelhinhos, tem que comprar 2 coelhos. Olhe atentamente para essas pessoas. Quem é um tritão? Preste atenção em cada pequeno detalhe.
É o cara da direita. Olha, as mãos dele são palmadas. Jack se perdeu na floresta. De repente viu um castelo. O homem correu para lá e foi recebido pelo dono do castelo. Você tem que responder a apenas uma pergunta. Se ganhar, eu mostrarei o caminho para sair da floresta. Mas se perder, nunca mais sairá do meu castelo. Jack concordou. O proprietário perguntou: existem 4 espelhos na parede. Um deles reflete o dragão cuspidor de fogo Nirim. O segundo, a bela sereia Lora. No terceiro espelho, você pode ver um terrível vampiro, o Sam. E no quarto, o unicórnio David. Você tem que descobrir qual reflexo não é real. E rápido! O reflexo do vampiro Sam não é real. Vampiros não podem ser refletidos em espelhos. Um empresário chegou ao seu escritório após uma longa viagem e descobriu que alguns documentos importantes haviam sumido de sua mesa. Ele imediatamente chamou a polícia e um detetive chegou logo depois. Após entrevistar todos os trabalhadores, ele tinha uma lista com 3 suspeitos: Emma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e James, um gerente de vendas. Mas cada uma dessas pessoas alegou que nem havia entrado no escritório do empresário. Ainda assim, não demorou muito até que o detetive descobrisse quem estava mentindo. Você pode fazer o mesmo? O ladrão é James. As 2 mulheres usam salto alto no escritório, mas as pegadas no chão obviamente são de tênis. Você me joga fora quando precisa de mim e me levanta quando não precisa de mim. Pode descobrir o que eu sou? Você está certo, eu sou uma âncora. Como você pode fazer o número 66 valer mais, mas sem nenhuma operação matemática? Apresse-se e decifre este enigma. Basta virar o 66 de cabeça para baixo, dá 99. Era o aniversário de casamento do senhor e da senhora Smith, e a senhora Smith ia colocar os brincos de diamante que seu marido lhe deu de casamento. Mas quando abriu a caixa de joias, viu que os brincos não estavam lá. Ela chamou suas filhas, Dora e Laura, e falou: eu já te disse tantas vezes para não mexer nas minhas coisas. Quem pegou minhas joias dessa vez? Dora exclamou: não toquei na sua caixa de joias. Laura também negou ter pegado as coisas da mãe. Eu nem uso brincos. Você consegue descobrir qual garota está mentindo? Foi a Laura quem roubou os brincos. Sua mãe não especificou qual joia estava faltando. Alex e Jordan estão correndo um grande perigo. Ambos estão presos em uma ilha deserta. Eles estão sem comida ou água há mais de 4 dias e provavelmente não durarão muito mais. Dê uma olhada nessas imagens. Se você tiver alguma pista de qual deles sairá vivo dali, diga-nos. Jordan, o cara da esquerda, tem uma maneira de sobreviver a tudo isso. Ele está se abrigando sob um coqueiro. Ele pode simplesmente abrir o coco e terá um pouco de comida e água para sobreviver até que alguma equipe de resgate apareça. Matt, Zack e Brian reservaram um passeio de helicóptero por um dia. Assim que decolaram e estavam sobrevoando a estação de esqui, viram 2 moças em perigo. Mas como só havia um assento no helicóptero, eles só puderam ajudar uma das moças. Dê uma olhada nelas. Diga-nos qual dessas moças você acha que realmente precisa ser salva. Deixe um comentário abaixo. É aquela à esquerda, pendurada no topo do penhasco. Ela pode cair a qualquer momento. A outra senhora pode deslizar pela encosta sem seus bastões de esqui. Isso é certo.
É hora de ir ao dentista novamente. Tanto Nan quanto John têm consultas marcadas para se livrarem de suas cáries. O que eles não sabem é que um criminoso maníaco sequestrou um dos dentistas e está se passando por ele. Dê uma olhada nas imagens. Conta pra gente quem você acha que deveria sair correndo daquele consultório o mais rápido possível. É o Nan que está correndo perigo. Veja, aqui atrás há um frasco com orelhas humanas flutuando em um líquido estranho. Esse cara definitivamente não é um dentista de verdade. 2 motociclistas estão descendo a rua a toda velocidade. Um deles está prestes a passar por um cruzamento onde atravessam muitas crianças em idade escolar. E o outro está fazendo truques, como colocar as mãos para cima. Use sua intuição aqui e diga-nos quem está realmente em perigo. É o cara que está indo para o cruzamento. Se ele não reduzir a velocidade, provavelmente se machucará. Machucará quem está com ele e as crianças. Bárbara tem um pitbull temperamental. Ele é conhecido por atacar estranhos. Por isso ela faz questão de colocar um protetor bucal em seu cão. Steve também tem um pitbull que nunca atacou ninguém. Então ela geralmente o deixa solto na coleira. Dê uma olhada nas fotos. Seja o mais rápido a nos dizer seu palpite. Qual cão representa uma ameaça real para os estranhos? É o cachorro sem coleira, é claro. Os animais são muito imprevisíveis. Só porque ele não atacou ninguém antes, não significa que não o fará. Pat deveria ser considerado um perigo nacional. Ele coloca a si mesmo e aos outros em situações bastante perigosas e não tem a menor noção disso. No primeiro caso, ele está acendendo um fósforo enquanto há gasolina derramada no chão. No segundo caso, ele está segurando uma espada apontada para uma jovem. Dê uma boa olhada nas fotos e mande pra gente o seu melhor palpite para adivinhar quem está em maior perigo. Ele está em perigo no primeiro cenário, é claro. Além de todas as outras pessoas no posto de gasolina. Jane estava atrasada para seu encontro. Então decidiu secar o cabelo enquanto tomava banho. Jake estava tão estressado com o trabalho que decidiu tomar um banho relaxante enquanto terminava sua tarefa do dia. Rápido, dê-nos sua opinião abaixo sobre quem provavelmente está indo pelo ralo neste caso. É a Jane. O secador dela está conectado à fonte e nunca é uma boa ideia misturar água e aparelhos eletrônicos, certo? Jim e Andrew foram levados ao hospital para uma operação no mesmo dia em que um ladrão escapou da prisão. Eles não faziam ideia, mas um deles estava em uma situação de risco de vida. O ladrão estava planejando roubar todos os seus pertences assim que a anestesia fizesse efeito. Dê uma olhada nesse cenário bizarro e nos diga sua opinião sobre esse desastre. Embora o médico da direita tenha lama nas calças, observe o da esquerda. Ele não está usando luvas. Além disso, você ainda pode ver parte de seu crachá de identificação do tempo em que esteve na prisão. Puxa vida! Matthew e Simon gostam de adrenalina. Seu passatempo favorito é andar em cordas esticadas penduradas no topo de penhascos. Dê uma olhada nas duas imagens e compartilhe seu palpite sobre quem está realmente em perigo desta vez.
É o Simon, o da direita. Embora Matthew esteja tendo dificuldades para encontrar o equilíbrio, ele está preso com segurança. Mas no caso de Simon, ele se esqueceu de se prender à corda. Portanto, se perder o equilíbrio por um instante, ele cairá e fará BOOM! Patrícia e Lillian também praticam esportes radicais. Elas decidiram saltar de bungee jumping na Nova Zelândia, mas uma delas está correndo grande perigo. Dê uma olhada nas imagens e não hesite em compartilhar sua resposta conosco abaixo. Oh! Parece que Patrícia decidiu fazer bungee jump sem sapatos e as tiras em volta de seus pés podem se soltar a qualquer momento. Ela pode se machucar seriamente. Há 2 super-homens voando pela cidade para salvar pessoas, mas um deles está prejudicando mais pessoas do que ajudando-as. Dê uma olhada na imagem. Pare tudo o que estiver fazendo agora e compartilhe sua opinião sobre quem está em perigo aqui. O cara da direita não é um super-homem de verdade. Para começar, o S em seu traje está ao contrário. Além disso, ele tem sangue em suas mãos. Não quero nem saber o motivo. Lily e Matt estavam viajando pela Ásia e decidiram marcar uma consulta no spa. Eles não tinham a ideia de onde estavam se metendo, mas um deles poderia estar correndo um grande perigo. Dê uma olhada nas imagens e encontre o impostor antes que seja tarde demais. Mas não guarde a resposta para você. Conte-nos abaixo. Lily teve sorte, pois recebeu apenas uma sessão normal de acupuntura. Mas Matt está correndo perigo. O cara colocou cobras venenosas e aranhas em cima dele. Isso não é nada seguro. Oh, não. Margarete saiu da escola e foi direto para o caminhão de sorvete. Bem na frente do caminhão, havia um senhor de idade oferecendo seu sorvete para as pessoas que passavam. Judy saiu mais cedo da aula para encontrar seu irmão no parque. Quando chegou ao parque, encontrou um amigo de seu pai. Ele parecia muito feliz em vê-la e lhe ofereceu um pirulito. Dê uma olhada nessas 2 fotos e apresse-se para descobrir quem está em perigo aqui. Compartilhe conosco. Nenhuma das moças está em perigo, mas o rapaz que está oferecendo um pirulito para Judy está correndo um grande perigo. Há uma cobra tentando se enrolar em suas pernas. Isso nunca é um bom sinal. Sam estava atrasado para o trabalho, então decidiu pegar um atalho que passava pelos trilhos do trem. Beck estava se sentindo um pouco triste, então decidiu dar uma volta pela mesma área. O que eles não sabiam é que o novo trem elétrico não fazia nenhum barulho e estava passando na mesma hora em que eles atravessavam os trilhos. Coloque seu chapéu de detetive e descubra quem está realmente em perigo aqui. É o Sam. Beck está de óculos escuros, mas consegue ver o trem chegando. Sam tem uma franja bem escura cobrindo os olhos e está usando fones de ouvido. Provavelmente não conseguirá perceber que o trem está chegando. Derek e Lola saíram para um jantar. Eles pediram comida e bebidas e estavam prontos para comer quando perceberam que algo estava errado. Precisamos que você seja rápido e descubra qual deles está correndo perigo de verdade. Compartilhe sua opinião abaixo.
É o Derek. O refrigerante dele parece um pouco esverdeado demais, não acha? Atualmente, todos os tipos de monstros vivem entre as pessoas e precisamos ficar de olho neles. Alguns deles se misturam muito bem, portanto, é preciso manter os olhos bem abertos para reconhecê-los. Ok, aqui está o primeiro par. Você consegue dizer qual deles é um fantasma? Bem, veja, esse cara deixou pegadas, então definitivamente não é ele, mas o outro cara. A seguir, um vampiro. Você consegue descobrir quem é o vampiro neste jantar? É esse cara. Ele não faz sombra, ao contrário de todos os outros. Aqui estão duas garotas. Você consegue descobrir qual delas é uma mulher loba? A senhora da esquerda tem pernas peludas, mas isso não é um crime. Enquanto isso, a senhora da direita deixou alguns arranhões na parede, pois ela é a mulher loba. Esmeralda estava caminhando em uma floresta e, adivinhe, sim, ela se perdeu. Depois de andar um pouco, ela encontrou a casa de sua velha amiga, a bruxa. Ela acariciou o gato e pediu à bruxa que a levasse para casa. Como sempre, a bruxa tinha um enigma para a Esmeralda. A resposta está na sua cabeça antes mesmo de você pensar nela. Ela pode levá-la a pensar em respostas erradas, mas em última análise é a resposta correta. Então, qual é a resposta? É claro que isso é um cérebro. O gerente de uma loja de roupas notou que algumas coisas começaram a desaparecer. No início ele pensou que fosse um engano, mas o problema persistiu por meses e ele investiu em câmeras de segurança. Depois de meio ano, ele analisou as imagens. Você pode dar uma olhada e descobrir o que está acontecendo com as roupas. Veja esta senhora grávida com uma barriga grande. Em meio ano, ela já teria dado à luz, mas ela continua parecendo assim, o que provavelmente significa que a barriga é falsa e ela usa como disfarce para roubar roupas. Tássia estava com desejo de comer seus biscoitos favoritos, que só eram vendidos em uma loja específica nos arredores da cidade. Ela tinha que ir trabalhar, mas seu namorado tinha o dia de folga e ela pediu que ele fosse buscar os biscoitos. Quando ela voltou para casa, os biscoitos não estavam lá. O namorado da Tássia disse que os biscoitos haviam se esgotado antes de ele chegar lá. A Tássia sabia que ele não tinha saído de casa. Como ela descobriu isso? A loja fica nos arredores da cidade, portanto seu namorado teria que ir de carro. Mas o carro está coberto de neve, exatamente como estava quando ela saiu, o que significa que ele não o usou. Na quarta-feira, Margot, uma aluna do ensino médio, desapareceu. Ela saiu após a primeira aula se sentindo mal e não voltou para casa. Há 3 suspeitos: a senhora Adams, a diretora, o Sr. Jones, o zelador, e a senhora Smith, cozinheira da escola. A senhora Adams disse: "A mãe da Margot me ligou e eu dei permissão para a menina ir embora." O Sr. Jones disse: Não sei bem qual é a aparência da Margot. A senhora Smith relatou: "Eu vi a garota no almoço, ela parecia bem mal e só comeu um iogurte." Quem deve ser levado para um interrogatório mais aprofundado? A senhora Smith, a cozinheira. A Margot saiu depois da primeira aula, portanto não poderia estar presente no almoço. Em um universo paralelo, só era permitido se divertir e comer doces. Ninguém jamais lia ou estudava.
A senhora Rayling voltou para casa depois de um longo e divertido dia em um clube. Suas 3 filhas também deveriam ter se divertido. Quando a senhora voltou, notou que alguém havia trabalhado no jardim em vez disso. A Hannah disse: "Assisti a filmes o dia todo." A Ellen disse: "Fui acampar com meus amigos." A Eva disse: "Eu fiquei no quarto jogando Uno." A senhora Rayling percebeu que uma de suas filhas estava mentindo. Quem? A Eva. Ela precisaria de alguém para jogar Uno com ela. Não conseguiria fazer isso sozinha. Agora vamos fazer uma pequena pausa e testar sua atenção. Veja, aqui está uma bola e 3 copos. Colocarei a bola aqui no copo da esquerda. Sua tarefa é observar a bola e depois me dizer onde ela está. Vamos lá. Então, onde está a bola? Veja, está aqui. Você acertou. Vamos fazer isso novamente. Agora tenho 4 copos e vou movê-los mais rapidamente. Vou colocar a bola bem aqui. Observe. Então, onde você acha que está? Está neste copo. E vamos tornar essa tarefa quase impossível e ver se você consegue encontrar a bolinha agora. 5 copos, portanto, preste atenção. Qual é a sua aposta? Está bem aqui. Ótimo trabalho. Ao pôr do sol, Sabrina estava caminhando pela praia quando encontrou uma garrafa com uma mensagem dentro. Você pode ajudá-la a descobrir o que está escrito. Essa cifra foi usada pela primeira vez por Júlio César, por isso é chamada de cifra de César. Para decifrar a mensagem, você precisa dividir o código em 5 grupos de 5 e reorganizá-los verticalmente da seguinte forma. E agora você só precisa lê-lo verticalmente, coluna por coluna. Alice, mãe de 3 garotas, voltou para casa depois de um longo dia de trabalho e foi para a cozinha fazer o jantar. Bem, alguém já havia jantado, um sanduíche de pasta de chocolate. Está vendo as migalhas de pão e um pouco de chocolate na faca? Suas filhas sabiam que não eram permitidos lanches doces antes do jantar. Então, a Alice subiu as escadas e encontrou suas 3 filhas fazendo a lição de casa. Você consegue dizer qual delas comeu o sanduíche de pasta de chocolate? Foi a garota com manchas de chocolate na camisa. Enquanto o Sr. Coleman, um homem rico, estava de férias, sua mansão foi roubada. A equipe de segurança foi notificada e um detetive iniciou a investigação. Todas as pessoas que haviam estado na casa foram interrogadas. Joaquim, o melhor amigo e parceiro de negócios do Sr. Coleman, relatou que havia visitado a casa algumas vezes para pegar a correspondência e alguns documentos importantes em seu escritório. João, o jardineiro, disse que vinha toda semana para cuidar do jardim. Bruno, o faxineiro, disse que vinha toda quarta-feira para limpar a casa. O detetive coletou as impressões digitais de cada um dos suspeitos, bem como algumas impressões digitais do escritório do Sr. Coleman. Dê uma olhada nelas e tente descobrir quem deve ser preso. Como você pode ver, todos os 3 tipos de impressões digitais foram encontrados no escritório. Mas enquanto o Joaquim e o Bruno tinham um motivo para estar lá, o jardineiro não tinha. Portanto, ele deve ser o ladrão. Violeta, Rosa, Scarlett e Celeste são melhores amigas e estão em uma festa. As 4 usam vestidos de cores respectivas, mas nenhuma delas usa a cor refletida em seu nome. Elas estudam economia, inglês, química e medicina. Você consegue descobrir qual vestido cada uma delas está usando? Aqui estão algumas informações disponíveis.
Scarlett é mais jovem que a garota de rosa e do que a que está estudando inglês. A garota de rosa, a garota de vermelho e a Celeste falam espanhol. A estudante de economia, que não é a rosa, está noiva do irmão da garota de roxo. A estudante de inglês e a garota de roxo adoram café. A garota que estuda economia, a garota que estuda medicina e a garota de rosa moram na mesma rua. Ok, aqui está a solução. Celeste não usa a cor azul porque essa é a cor de seu nome. Também sabemos que ela não pode ser a garota de rosa ou vermelho, portanto ela está usando roxo. Com base nas afirmações 1 e 5, sabemos que a garota de rosa não estuda inglês, economia ou medicina, portanto ela estuda química. Agora, a garota de roxo não estuda economia nem inglês, então ela estuda medicina. A rosa não é estudante de economia e também não pode estudar química, porque não está usando rosa. Ah, e a violeta não pode estudar medicina, porque é a matéria que a garota de roxo estuda. A Scarlett não usa rosa e não estuda inglês, então a Scarlett usa a cor celeste. Depois, a rosa usa vermelho e a violeta usa rosa. A Camila está fazendo as malas para sua viagem épica ao Havaí. Ela ficará hospedada em um hotel spa com tudo incluído. Existe alguma coisa que a garota não vai precisar? Esse pacote de grãos de café não deveria estar aí. Você não precisa fazer seu próprio café em um hotel com tudo incluído. A Camila chega ao aeroporto e conhece o Noah, que está viajando com seu gato, o Fluffy. Ela pergunta quantos anos o bichano tem. O rapaz responde com uma charada. Em 2 anos, o Fluffy terá o dobro da idade que tinha há 5 anos. Você consegue descobrir quantos anos o animal tem? O Fluffy tem 12 anos de idade. No avião, a garota senta-se ao lado do Kai e da Mia. Após a decolagem, o comissário de bordo traz lancheiras idênticas para eles. A Camila sai para ir ao banheiro, mas quando volta, descobre que seu pãozinho sumiu. Um de seus vizinhos o roubou. Você consegue adivinhar quem? O Kai tem um pãozinho intocado na lancheira dele, mas há outro escondido na manga. Que vergonha, Kai! A Camila aterrissa no Havaí e chega ao seu hotel. Há 3 mulheres no saguão, 2 são milionárias. Você consegue identificar a que não é? O telefone da segunda mulher está muito desatualizado, portanto, ela não pode ser super rica. A garota vai para a área da piscina e conhece 2 casais. Um deles tem 3 filhos. Você consegue adivinhar qual casal? O primeiro, dê uma olhada nas tatuagens. Há 3 sóis na mão dele. Cada sol simboliza um dos filhos. Hora de dar uma olhada no spa. A Camila olha pela janela e vê essas 2 cenas. Um dos clientes está correndo perigo. Você consegue adivinhar quem? Embora pareça estranho, não há nada de errado com a primeira cena, é apenas a pele reagindo ao calor. Mas dê uma olhada na segunda imagem. O tamanho das agulhas é muito grande, elas deveriam ser bem menores. A garota marca um horário para uma massagem. Ela pode ser atendida por um desses 3 funcionários, mas um deles não é uma escolha segura. Você consegue descobrir quem? A terceira mulher é perigosa. As unhas dela são muito longas e afiadas para fazer uma massagem. A sessão de massagem terminou. A garota agora vai para a sala de pedicure. Ela vê 3 clientes de aparência inocente conversando e rindo, mas uma delas é um lobisomem. Você consegue adivinhar qual?
É a segunda. Dê uma olhada nos olhos de lobo brilhantes dela. A pedicure terminou. É hora de dar uma olhada na sauna. A Camila deixa os chinelos caros dela na varanda e entra no espaço quente. 5 minutos depois, começa a sentir que é hora de ir embora. Ah não! Alguém roubou os chinelos! A garota pergunta a 3 mulheres que estão por perto. A Bianca diz que passou os últimos 30 minutos dentro da sauna, portanto, não podia ver o que estava acontecendo do lado de fora. A Kelly está descalça, mas jura que não tocou nas coisas da Camila. E a Nina responde que é muito sensível para tocar nos calçados de outras pessoas. Quem está mentindo? A Bianca. Dê uma olhada na placa. Os hóspedes não podem ficar mais de 15 minutos na sauna. Portanto, a história dela é falsa. A Camila vai para a área do chuveiro, mas se depara com outra pegadinha. Alguém rouba a toalha dela enquanto ela estava tomando banho. A garota questiona 3 pessoas. A Kelly afirma que estava secando o cabelo, por isso não ouviu nem viu nada. A Nina responde que estava ao telefone com o namorado e não teve tempo para roubar as roupas de outras pessoas. E a Cindy é faxineira, estava lavando o chão e não tocou nas coisas dos hóspedes. Quem está mentindo? A história da Kelly é falsa, o cabelo dela não está seco. À noite, a Camila vai a um restaurante local. De repente, vê uma família curiosa na sala de jantar. Uma das pessoas é um fantasma de verdade. Você consegue descobrir quem? Esse cara assustador tem um braço transparente. Surpreendentemente, a garota encontra seus amigos de faculdade que estão de férias no mesmo hotel. Eles não se viam há 10 anos, então os rapazes organizam uma festa privada sofisticada. A Camila precisa fazer uma ligação telefônica, então sai no meio da festa. Em alguns minutos, quando volta, vê seu amigo Mike caído no chão, inconsciente. Ele tem uma marca estranha no pescoço. Parece a mordida de um vampiro. Um dos colegas de faculdade deve ter se transformado em um vampiro. No dia seguinte, ela convida todos para um piquenique na praia para falar sobre o Mike. Como a Camila pode descobrir o vampiro? Ela convidou os amigos para irem à praia durante o dia. O único que se recusaria a ir deveria ser o vampiro. Agora, ela está passeando na praia e tira uma bela foto, e depois outra. Ao olhar para as imagens resultantes, vê 5 diferenças. Você também consegue vê-las? Aqui estão. A Camila constrói um lindo castelo de areia. De repente, sente o cheiro de um smoothie fresco da cafeteria da praia e vai até lá para tomar uma bebida. 5 minutos depois, retorna ao local do castelo. Ah não! Alguém o estragou! A jovem questiona 3 pessoas que estavam por perto. O Bill diz que estava mexendo no celular, portanto não olhou em volta. A Rachel estava tirando fotos da filha, a Anna. Ela mostra as imagens como prova. E a Anna confirma as palavras de Rachel. Elas estavam ocupadas demais tirando fotos. Depois de ouvir as histórias, a Camila tem certeza de quem é a culpa. E quanto a você? Dê uma olhada mais de perto nas fotos da Rachel. A Anna está no mesmo lugar onde o castelo costumava estar. Ela o destruiu com sua prancha de surf. A Camila faz uma caminhada na praia e vê uma linda cerimônia de casamento. Você consegue descobrir qual dessas moças é a noiva? É a primeira garota. Eles têm tatuagens idênticas. No restaurante do hotel, a Camila vê outra cena comovente. 2 rapazes estão pedindo uma moça em casamento, que aceita a proposta de um deles. Você consegue descobrir qual é o novo noivo dela?
É o primeiro cara. Dê uma olhada no pôster na parede. O segundo é um criminoso fugitivo. A Camila retorna ao seu quarto e encontra uma enorme cesta com flores e doces. Há também um bilhete com o seguinte texto. A Camila questiona 3 possíveis testemunhas. Seu vizinho Kyle diz que passou o dia todo na piscina. Andy, o zelador, afirma que limpou o quarto dela pela manhã e não notou nenhuma cesta de presentes. Diego, o gerente, fala que não recebeu nenhuma entrega especial para o quarto dela. Você pode ajudar a Camila a descobrir quem é o admirador secreto? É o Kyle. Se lermos esse texto de trás para frente, obteremos a seguinte mensagem: seu admirador secreto é o Kyle. O Kyle convida a jovem para um encontro em um restaurante na cobertura. A vista é linda, e então ela tira 2 fotos. Você consegue identificar 5 diferenças entre elas? Um, 2, 3, 4 e 5. Voilá! Os dois olham o cardápio e escolhem o mesmo prato, espaguete à carbonara. Logo recebem a comida e começam a comer. De repente, o Kyle passa mal e desmaia, mas a Camila se sente bem, só que eles comeram o mesmo prato. Você consegue explicar esse mistério apenas olhando para essas imagens? O veneno estava na pimenta do reino. O Kyle acrescentou ao espaguete, mas a Camila não. É por isso que ela está se sentindo bem. No dia seguinte, a garota visita o Kyle no hospital e se depara com esses 2 pacientes. Você consegue adivinhar qual deles é mais rico? O segundo, ele tem ar-condicionado, Wi-Fi e um laptop caro em sua enfermaria. E quanto a essas 2 pacientes, você consegue adivinhar quem é mais rica? A primeira moça tem algumas marcas realmente caras em sua prateleira, portanto, ela é a rica. A Camila continua vagando pelo hospital e encontra um porão assustador. Você consegue identificar algo estranho aqui? Esse lugar deve ser assombrado. Veja esse esfregão velho, se move por conta própria. De repente, a porta se fecha e a jovem se vê presa no porão. Ela encontra uma porta com uma fechadura de combinação. Felizmente, há também um bilhete com uma dica. A Camila tenta digitar o código, mas ele não funciona. É preciso de uma combinação de 6 dígitos. Você pode ajudá-la a decifrar esse código? Marcos é um sortudo ganhador de um game show. Ele pode escolher um dos seguintes 3 prêmios: uma Mercedes novinha em folha, um laptop caro ou uma carteira de grife. Qual você acha que é a melhor escolha? Comente abaixo. Olhe para esta Mercedes. O logotipo está torto. O carro deve ser falso. O mesmo vale para a carteira. Esse logotipo deveria estar escrito de forma diferente. É assim que o logotipo real se parece. Mas o laptop parece estar ok, o logotipo está correto. Portanto, Marcos provavelmente deve optar pelo computador. Em uma noite chuvosa, Megan chegou em casa e descobriu que alguém havia comido sua barra de chocolate. Ela perguntou às suas irmãs se uma delas havia feito isso. A Maria disse que estava fazendo exercícios em seu quarto e que não havia saído de lá o dia todo. A Amélia disse que nunca comeria o chocolate de outra pessoa. E a Emma respondeu que estava do lado de fora, regando as plantas do jardim. Ela mesma tinha acabado de chegar em casa. Ajude a Megan a descobrir a verdade e compartilhe suas ideias nos comentários. Deve ser a Emma, porque ela precisaria regar as plantas do lado de fora se está chovendo.
Kayla estava hospedada em um hotel em Paris. Um dia, alguém entrou em seu quarto e levou todas as suas coisas caras. A polícia tinha 3 suspeitos. O Alan disse que estava tentando se servir de café no andar de baixo, mas com o braço engessado foi extremamente difícil. A Maria disse à polícia que estava na recepção tentando resolver alguns problemas com seu chuveiro. E o Bruno disse que estava dormindo. Ajude os detetives a descobrirem quem é o culpado e deixe uma mensagem para eles nos comentários. O Alan invadiu o quarto da Kayla. Veja o gesso, ele o está usando sobre o suéter, só pode ser falso. O detetive Morton recebeu de um cliente fotos de casamento de 2 casais recém-casados. Ele sabe que os 2 casais se casaram na mesma praia nas Maldivas, famosa por seus belos pôres do sol. Mas um desses casais é de fato muito rico, enquanto o outro está falido. Por alguma razão obscura, o cliente do detetive quer saber qual casal tem dinheiro. Se você descobrir isso mais rápido do que o detetive Morton e escrever sua resposta nos comentários, o detetive provavelmente terá de lhe entregar o distintivo. O casal à direita está usando roupas de casamento bastante simples, mas eles estão de fato comemorando seu casamento na praia. Mas se você olhar mais de perto o casal da esquerda, logo perceberá que a iluminação de suas roupas e rostos não combina com o fundo. Além disso, é possível identificar alguns fragmentos de tela verde nas bordas da imagem. A foto deles não é real. Eles não podem se dar ao luxo de ir para as Maldivas na vida real. Eles estão sem grana. Marco se viu no meio de uma floresta com 3 caminhos à sua frente. O primeiro estava coberto de brasas ardentes. O segundo caminho era tão gelado que parecia a Antártida sob seus pés. E o terceiro caminho estava coberto de pregos afiados capazes de perfurar qualquer sapato. Diga ao Marco nos comentários qual caminho ele deve escolher. O cara deveria escolher o terceiro caminho. Todo aquele gelo vai acabar logo, pois está muito perto das brasas. Adam estava dirigindo para casa tarde da noite quando percebeu que estava prestes a ficar sem gasolina. Ele parou em um posto para encher o tanque e comprar alguns lanchinhos. Lá dentro havia uma caixa e outro cliente vestido de preto. Quando o Adam se aproximou da funcionária para pagar, ela lhe disse R$505. O Adam pagou, saiu e ligou para a polícia para relatar uma emergência. Se você tem alguma ideia de por que ele fez isso, comente abaixo. Você provavelmente notou que a caixa registradora mostrava R$18,35. Mas a funcionária disse R$505, o que se parece com um SOS. O detetive Brown correu para um restaurante caro. Alguém havia roubado uma colher de ouro lá. Se o detetive não encontrasse o verdadeiro culpado, o garçom teria grandes problemas. Felizmente ainda havia muitas pessoas no restaurante, e o detetive Brown interrogou os principais suspeitos. Um grupo de amigos disse que estava comemorando um aniversário. Eles não iriam estragar a festa dessa forma. Um homem alegre disse que estava passeando pela região e passou para dar uma olhada no local. E um homem de aparência infeliz respondeu que sua esposa o havia deixado e que ele tinha vindo ao restaurante para esquecer seus problemas. Você deve ajudar o detetive a encontrar o criminoso. Quando o fizer, escreva suas respostas nos comentários mais rápido do que os outros. O segundo homem mentiu. Ele disse que tinha ido a esse restaurante pela primeira vez. Mas veja, ele está usando um chapéu com o logotipo do restaurante. Pego. O carro do Adam quebrou bem no meio de uma estrada deserta na floresta. Mas o pior é que era inverno, os montes de neve eram enormes e o vento estava muito gelado. O Adam precisava chegar à cidade mais próxima, e rápido. Mas se ele seguisse o primeiro caminho, teria que lidar com lobos famintos. A segunda estrada passava por uma área habitada por ursos. E se ele pegasse o terceiro caminho, teria que atravessar um rio coberto de gelo fino. Você precisa ajudar o cara o mais rápido possível e dizer a ele qual caminho ele deve escolher nos comentários. O Adam deve se esgueirar pelo território dos ursos. Esses animais geralmente dormem no inverno. Lisa era filha de um milionário. Ela estava farta de seu pai tentando controlar sua vida. Depois que ele lhe disse um dia que havia encontrado um noivo para ela, ela decidiu fugir de casa.
A garota sabia que seu pai enviaria alguém para trazê-la de volta, por isso ela nunca ficava em um hotel por mais de uma noite. Certa vez ela se viu em uma cidade pequena, estava escurecendo e ela não teve escolha a não ser parar no primeiro hotel que viu. A recepcionista disse que o número de seu quarto era 901 e se ofereceu para mostrar a ela onde ficava. A Lisa imediatamente pegou sua bolsa, saiu correndo do hotel, entrou em seu carro e acelerou. Se você puder escrever nos comentários o motivo dessa reação tão estranha, merece o título de verdadeiro detetive. O primeiro dígito do número de um quarto de hotel geralmente significa o andar em que ela se encontra. O quarto 901 supostamente fica no 9º andar, mas veja o hotel, ele tem apenas 3 andares. O jovem estilista Bruno estava se preparando para seu primeiro desfile. Ele estava um pouco ansioso, então fez uma pausa para acalmar os nervos. Mas quando chegou a hora de apresentar sua coleção, ninguém o encontrou. Em 1 hora, um segurança o viu no banheiro deitado no chão. Alguém havia batido em sua cabeça. A polícia tinha 3 suspeitos. Maya, uma das modelos, disse que teve problemas com seu vestido e nem teve tempo de sair do camarim. Katia, uma das convidadas, disse que era uma grande fã de Bruno e que usava suas roupas há anos. Aparentemente, ela não tinha motivos para bater nele. Sam, o assistente do estilista, disse que correu para a cafeteria mais próxima para comprar um café para acalmar Bruno. Quem é o culpado? Compartilhe suas ideias nos comentários. É a Katia. Naquele dia era o primeiro desfile do Bruno, então como ela poderia estar usando as roupas dele há anos? Ricardo tinha uma coleção de belas pinturas. Um dia, enquanto ele estava fora, seu quadro favorito foi roubado. A polícia suspeitou de um dos vizinhos do Ricardo. A Nicole disse que estava fora da cidade. Ela voltou para casa há apenas 1 hora e estava tão cansada depois de uma longa viagem que foi imediatamente para a cama. O Dennis disse que estava se preparando para pintar sua casa, mas como parecia que a chuva não iria parar tão cedo, ele foi ao cinema. A Júlia respondeu que sua irmã não estava se sentindo bem. Por isso, a Júlia estava ocupada cuidando de seu sobrinho pequeno. Pegue sua lente de aumento e nos diga a verdade. Quem é o culpado? A Nicole estava chovendo o dia inteiro. Se a mulher tivesse voltado para casa apenas 1 hora antes, a rua sob seu carro estaria molhada. Prepare-se para decifrar o enigma. 3 mulheres se reuniram em uma mesa de uma cafeteria popular. Suas aparências pareciam revelar sua situação financeira. 2 delas pareciam ricas, enquanto uma delas não parecia ser tão abastada. Observe essas senhoras com muita atenção e escreva nos comentários qual delas não é realmente rica. A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. A mulher que usa pérolas não está tentando exibir sua riqueza. Ela está satisfeita com sua vida simples e sustentável. Isso sugere que ela é realmente rica. A segunda mulher tem acessórios extremamente caros. Ela não precisa de um carro, pois será buscada por seu motorista e avisada de sua chegada pelo Apple Watch. Mas a terceira mulher não é realmente rica. Ela não tem nenhum bem valioso e o dinheiro que cai da sua bolsa provavelmente é falso. Veja esses 2 casais curtindo a praia. Eles têm bolsas de grife ao seu lado e estão usando roupas de banho elegantes. À primeira vista, os 2 casais parecem ser ricos, mas apenas um deles é verdadeiramente rico. Se você já descobriu qual é o casal, compartilhe suas ideias nos comentários. O casal à esquerda tem alguns itens falsos. Se você olhar atentamente para eles, perceberá que os logotipos estão escritos incorretamente. Eles também são pálidos. Será que é porque tem que trabalhar o tempo todo e saem de férias apenas uma vez por ano? Quanto ao casal à direita, seus pertences com aparência mais simples, porém bem conservados, sugerem que eles valorizam a qualidade em vez da extravagância. E sua bagagem desgastada fala de suas muitas viagens. Além disso, eles têm a pele bronzeada, o que significa que podem tirar férias com muito mais frequência. Um suposto criminoso, Doug the Evil Man, estava circulando por vários lugares do mundo. A Interpol estava atrás dele, esperando pegá-lo com grandes quantias de dinheiro não declarado.
Quando finalmente colocaram as mãos no criminoso, encontraram apenas óculos escuros, uma carteira com cerca de $50, cartão de crédito e alguns trocados estrangeiros. Eles não tinham nada a fazer a não ser deixar o cara ir embora. Na verdade, porém, Man conseguiu roubar uma fortuna bem diante dos olhos das autoridades. Se você tiver alguma ideia de como ele fez isso, compartilhe com a gente nos comentários. Essas moedas estrangeiras eram, na verdade, moedas antigas extremamente raras e incrivelmente caras. O detetive Stanwyck foi até a casa do Sr. Pennyroll para investigar um crime. O Sr. Pennyroll alegou ter sido sequestrado por ladrões de banco quando chegou para abrir o banco onde era gerente assistente. Eles o obrigaram a abrir o cofre e a entregar a grana. Eles disseram ao homem que os levasse até sua casa. Queriam levar também as joias da sua esposa. Durante o trajeto, um dos criminosos colocou o dinheiro em uma sacola de papel e jogou a sacola do banco pela janela. Quando o carro parou em um sinal vermelho 2 quadras depois, o banqueiro conseguiu escapar. O detetive decidiu seguir o caminho de volta ao banco atrás de pistas. Em um determinado momento, o Sr. Pennyroll gritou que tinha visto a sacola vazia do banco e, alguns minutos depois, apontou para o semáforo do local onde conseguiu escapar. Quando chegaram ao banco, o detetive Stanwyck prendeu o Sr. Pennyroll por falsa denúncia. Você notou algum problema com a história do banqueiro? Então conte aí nos comentários abaixo. Enquanto voltavam para o banco, eles não deveriam ter alcançado a sacola de dinheiro antes de chegarem à esquina onde o Sr. Pennyroll saltou do carro. Ele supostamente fez isso depois que o criminoso jogou a sacola fora. Se essa história fosse verdadeira, o detetive e o banqueiro teriam passado primeiro pela esquina e depois pela sacola de dinheiro no caminho de volta ao banco. Agora temos um caso realmente misterioso para você. Sheila foi até um táxi estacionado, entregou ao taxista uma nota de $20 e foi embora. Aqui estão as coisas que você precisa saber. Ela não é muito boa com direções. $20 é uma gorjeta muito grande para dar instruções. A moça também tem seu próprio carro e ele não está quebrado. Você consegue resolver esse mistério mais rápido do que os outros incrível maníacos? Deixe sua resposta nos comentários. A Sheila estava perdida e pagou ao motorista do táxi para levá-la ao seu destino. Ela o seguiu em seu próprio carro. Observe esta imagem com muita atenção. Você consegue identificar um ladrão e explicar sua escolha nos comentários abaixo do vídeo. É a mulher de casaco marrom. Ela se destaca no meio da multidão, pois todos os outros estão usando roupas sem mangas ou de manga curta. Estevão ligou para a polícia para informar que seus objetos de valor estavam desaparecidos. Quando a polícia chegou, o homem lhes disse que tinha ido acampar sozinho. Ele havia acabado de chegar e montado sua barraca quando começou a chover forte. Ele correu para pegar lenha seca e deixou sua bolsa com a carteira e todos os documentos dentro da barraca. Quando voltou, tudo havia desaparecido. Os policiais não acreditaram no Estevão e o multaram por fazer uma chamada falsa. Você já descobriu como eles perceberam que o homem estava mentindo? Então conte pra gente nos comentários. Estevão disse que havia montado a barraca antes de começar a chover. Mas então, por que há uma grande poça lá dentro? Tom desapareceu por volta das 10 da noite de uma sexta-feira de outono. Uma policial interrogou seus 4 amigos. Ela suspeitava que um deles tivesse algo a ver com o desaparecimento do rapaz. Ela perguntou a cada um deles o que estavam fazendo naquele momento. Adam disse que estava escolhendo uma roupa para um encontro. Daniel estava se preparando para uma festa que aconteceria em seu apartamento. Sofia disse que estava relaxando fazendo yoga antes de seu turno de trabalho noturno. E Jacinto estava observando pássaros no parque. Depois de interrogar os suspeitos, a polícia prendeu um dos amigos do Tom. Se você sabe quem ela prendeu, escreva nos comentários.
ela prendeu o Jacinto. Às 10 da noite, no outono, está muito escuro para ver os pássaros lá fora. O policial Jaime foi chamado a um pequeno hotel para investigar um misterioso desaparecimento de joias. Emily havia feito o check-in na noite anterior e colocado todos os seus diamantes caros no cofre do quarto do hotel. Quando ela voltou do almoço no dia seguinte, as joias haviam desaparecido. Jaime tinha 3 suspeitos. A recepcionista disse que ela havia saído em seu horário de almoço. A camareira disse que outro hóspede havia feito o check-out mais cedo naquele dia e que ela estava limpando o quarto deles. Susana, outra hóspede do hotel, disse que tinha acabado de acordar. Uma dessas pessoas está mentindo. Se você descobrir quem é, escreva seu palpite nos comentários o mais rápido possível. A Susana é quem está mentindo. Ela disse que tinha acabado de acordar, mas veja a cama dela. A camareira já a tinha arrumado. Certa noite, Jonathan chegou em casa e descobriu que alguém havia roubado sua casa. Quando a polícia chegou, foi interrogar os vizinhos. Vitória disse que estava visitando uma amiga que morava a 2 quadras dali e que havia recém-chegado em casa. Pedro disse que estava doente. Ele foi apenas até a farmácia nas proximidades e ficou de cama depois disso. Nathan disse que sua esposa e ele estavam se preparando para um churrasco com seus amigos, mas começou a chover muito e eles tiveram que cancelar seus planos. Ajude a polícia e escreva o nome do ladrão nos comentários abaixo. A ladra é a Vitória. Estava chovendo e ela disse que tinha recém-chegado em casa. Mas veja, seu cabelo, suas roupas e o guarda-chuva, que está perto da porta, estão absolutamente secos. Tiago estava indo para a casa de um amigo à noite quando um estranho com uma máscara preta o capturou. Logo após, o rapaz se viu em uma sala grande, trancado em uma jaula. Havia 3 alavancas na parede ao lado da jaula. Se ele puxasse a primeira alavanca, deixaria leões famintos entrarem na jaula. A segunda alavanca inundaria a jaula com água. E a terceira alavanca ativaria um mecanismo especial que faria com que a parte superior da jaula se movesse em direção à parte inferior, esmagando tudo e todos que estivessem lá dentro. Qual alavanca o Tiago deve puxar para sobreviver? Compartilhe sua escolha nos comentários. Sua única opção é a segunda alavanca. Toda a água sairá pelas barras da jaula. Billy é uma blogueira jovem e ambiciosa. Ela está gravando um tutorial de maquiagem para seu TikTok. Você consegue identificar algo estranho aqui? O espelho no fundo deve refletir suas costas, não sua parte frontal. Billy recebe um convite para ir a um encontro de influenciadores famosos. Essa festa é épica. Boa música, comida deliciosa e pessoas bonitas. Além disso, todo convidado VIP recebe uma sacola cheia de presentes caros. De repente, Billy vê Sebastian. Ele é um famoso blogueiro de vídeos com 20 milhões de seguidores. E a paixão secreta dela. Você consegue adivinhar qual desses caras é o Sebastian? O primeiro cara parece muito chique, mas tem uma bolsa falsa, portanto é improvável que ele seja um influenciador. Vamos dar uma olhada nos outros 2 caras. Sebastian tem milhões de seguidores, portanto ele é um convidado 100% VIP. Somente o terceiro homem carrega a sacola de presente, então ele é o Sebastian. Billy e Sebastian se apaixonam, mas querem manter isso em segredo. É por isso que eles passam um fim de semana romântico em uma cabana na floresta, longe dos paparazzi. Mas, infelizmente, alguém vazou a foto deles, e agora todos os tabloides falam sobre o encontro secreto deles. Apenas 3 pessoas sabiam dessa viagem. Billy os questiona. Harry, o motorista, diz: "Eu a levei para a cabana no sábado e a busquei no domingo, como você pediu. Não contei a ninguém porque assinei um contrato de confidencialidade." A assistente de Billy, Amy, diz: "Reservei a cabana com meu próprio nome, para que ninguém descobrisse que eles estavam hospedando celebridades." E a irmã de Sebastian, Bianca, diz: "Eu não contei a ninguém sobre seu encontro. Eu estava me sentindo mal. Tive que ficar em casa sozinha porque minhas filhas estavam na escola." Quem está mentindo?
Bianca! As escolas fecham nos fins de semana. Um novo salão de spa convida Billy para uma campanha de promoção. Ela vai até a sala de pedicure e vê 3 clientes. Uma delas é um lobisomem. Você consegue adivinhar quem é? É a segunda dama. Dê uma olhada em seus pés. Após a sauna, Billy vai para o chuveiro e lava o cabelo. Infelizmente, alguém pregou uma peça nela, substituindo o shampoo por tinta. Você consegue adivinhar quem fez isso? A moça à direita é culpada. A tinta em sua mão. Billy decide comer em seu restaurante favorito. Ela entra e vê 3 rapazes. Você consegue adivinhar quem está tendo um encontro? Parece que o primeiro cavalheiro está tendo um jantar romântico com seu livro. E o terceiro cavalheiro tem um conjunto de pratos. Enquanto isso, o segundo cavalheiro tem 2 pratos em sua mesa. E ele está escondendo um pequeno presente no bolso. Portanto, é ele quem está esperando o seu par. Sebastian convida Billy para um jantar em família para apresentá-la à sua mãe, Prudence. Eles chegam e a encontram no meio de uma briga com a polícia. Prudence afirma que sua empregada doméstica roubou seu colar de pérolas antigo, mas a empregada nega tudo. Quem está mentindo? Prudence, as pérolas estão em seu cabelo. No dia seguinte, Billy faz uma caminhada com suas amigas. Elas tiram algumas fotos para seu blog. Você consegue identificar 3 diferenças entre essas fotos? Aqui! E quanto a essas 2 imagens, você consegue encontrar 5 diferenças? Aqui estão elas. Billy encontra seus velhos amigos. Eles não se viam há 5 anos. Billy precisa fazer uma ligação telefônica rápida e sai. Em alguns minutos, ela volta e vê sua amiga Luna caída inconsciente no chão do banheiro. Há uma marca estranha em seu pescoço. A garçonete diz que parece uma mordida de vampiro. Uma das amigas de Billy deve ter se transformado em um vampiro. Ela decide convidar seus amigos para almoçar e descobrir quem é exatamente. Pessoal, vamos fazer um piquenique na praia amanhã e descobrir quem mordeu a Luna. Como Billy pode identificar o vampiro? Billy deveria convidar seus amigos para ir à praia. Aquele que recusar deve ser um vampiro. Billy dá uma festa de aniversário em sua casa. Ela só come vegetais, por isso contrata o cozinheiro mais badalado para preparar um jantar vegetariano elegante. A festa vai muito bem, todos se divertem. No dia seguinte, Billy descobre que alguém substituiu o sal e o açúcar nos potes de sua cozinha. Billy questiona 4 suspeitos. O cozinheiro diz: "Senhorita, eu não teria me tornado um chefe famoso se perdesse tempo em brincadeiras bobas." Dan diz: "Eu me empanturrei de nuggets de frango logo no início da festa. E depois fiquei longe da cozinha e da comida." Emma diz: "Acho que vi alguém remexendo na cozinha quando eu estava nadando na piscina." E Sebastian diz: "Não fui eu, mas você deve verificar os telefones de todos. O brincalhão provavelmente filmou tudo." Quem está mentindo? Dan, era uma festa vegetariana. Ele não poderia ter comido os nuggets de frango. Billy quer encontrar novos parceiros de negócios. Então, ela está participando de uma conferência e conhece 3 pessoas. Cada pessoa oferece a Billy uma colaboração. Megan diz: "Desenvolvo minha própria linha de moda. E recentemente lancei minha primeira boutique offline. Você gostaria de ser o rosto da minha marca?" Janete diz: "Dirijo a maior empresa de marketing do país. Se você assinar um contrato de exclusividade comigo, encontrarei os melhores contratos para você." E François diz: "Você deveria vender produtos de beleza com seu próprio nome. Posso ajudá-la a abrir um negócio." Apenas uma dessas ofertas não é falsa. Você consegue adivinhar qual é?
Dê uma olhada mais de perto em François. Ele roubou o crachá de outra pessoa. Portanto, ele é um impostor. E Janete está usando um uniforme de garçonete por baixo de sua jaqueta elegante. É improvável que ela seja a proprietária da empresa. Portanto, Billy deve confiar em Megan. Na semana seguinte, Megan convida Billy para uma sessão de fotos. Billy chega ao estúdio, mas a porta está trancada. Ela precisa digitar um código de 5 números. A bateria de seu celular descarregou e, infelizmente, ela não se lembra do código de cor. Você tem alguma ideia do que possa ser? Devemos dar uma olhada nesse pôster e contar o número de pétalas em cada margarida. Portanto, o código é 58677. Billy entra no estúdio e vê Megan, o fotógrafo, o estilista e um monte de roupas e sapatos bonitos. Você consegue contar o número exato de sapatos nessa foto? A resposta correta é 13. 4 pessoas estão usando 8 sapatos. Além disso, outros 5 estão espalhados pelo estúdio. A sessão de fotos está prestes a começar, mas de repente, as luzes se apagam por 30 segundos. Quando a energia volta, Billy descobre que seu smartwatch está faltando. Ela questiona 3 suspeitos. A estilista diz: "Eu estava limpando minha esponja de maquiagem quando a luz se apagou. Não saí do meu lugar." O fotógrafo diz: "Eu tenho meu próprio smartwatch, porque eu precisaria do seu." E Megan diz: "Ora, você é uma influenciadora famosa, porque eu arruinaria minha própria reputação." Quem está mentindo? O fotógrafo. O relógio de Billy está enrolado na lente da câmera. Depois do trabalho, Billy encontra Sebastian em seu restaurante favorito. Eles pedem ao garçom para tirar uma foto deles. Ele tira 2. Você consegue identificar 10 diferenças? Aqui estão elas. Depois do jantar, eles saem para uma caminhada. Você consegue identificar 3 coisas estranhas aqui. Os peixes nadam nessa janela. Além disso, esta moça está usando uma cobra em vez de um cachecol. E este táxi é dirigido por um... Em um trem noturno em Budapeste, a senhora Celine foi roubada. Ela é uma herdeira muito rica e herdou um colar de diamantes de sua bisavó. E foi exatamente essa a peça de joalheria que foi roubada. Ela chamou o inspetor para solucionar o crime. Depois de entrevistar a maioria dos passageiros a bordo do trem, o inspetor reduziu o número de suspeitos a 3. O Sr. Bruges era um viúvo excêntrico que carregava uma bolsa misteriosa. O Sr. Blue era um dos garçons do trem, carregando sua bandeja metálica. E o Sr. Pierce era um acumulador, carregando muitas malas. Deu uma olhada nas imagens e deu seu melhor para solucionar esse crime. O Sr. Bruges está apenas tentando manter seu gato seguro dentro da sua bolsa misteriosa. Ele não é um criminoso. O Sr. Pearls está suando dessa forma porque está carregando todos os seus pertences valiosos. Portanto, está realmente com medo de ser roubado. Isso nos deixa com o Sr. Blue, o verdadeiro culpado. Se você olhar com atenção, verá que tem um colar de diamantes saindo debaixo da bandeja que ele está segurando. A polícia do aeroporto está tendo muitos problemas atualmente. Muitos condenados fugiram da prisão e estão tentando deixar o país o mais rápido possível. Dê uma olhada nesta imagem. Você precisa descobrir o mais rápido possível quem é o fugitivo. É a senhora à direita. Embora a mulher no pôster de procurada seja loira, ela deve ter pintado o cabelo de castanho para tentar passar pela segurança. Mas seus lábios e sardas são exatamente os mesmos da foto. Tati, Eva e Mônica estão em uma situação financeira muito ruim. Elas entraram em um supermercado local planejando roubar algo. O que elas não sabiam
é que havia um policial observando as câmeras da loja. Você consegue descobrir quem acabou de roubar um pacote de batatinha? Foi a Tati, a primeira mulher. Claro, Eva está suando muito, mas não pegou nada. Mas veja o cabelo da Tati. Ela está escondendo uma embalagem naquele rabo de cavalo. Para o Super Bowl deste ano, Taylor decidiu convidar alguns amigos para irem à sua casa. Sua casa estava lotada com alguns de seus amigos mais próximos, mas algumas pessoas aleatórias também foram de penetra. Do nada, sua amiga Jaque gritou que tinha visto um ladrão entre eles. Alguém havia roubado sua pulseira de ouro. Dê uma olhada nas imagens da festa. Sherlock, você consegue identificar o ladrão? Você certamente tem um bom olho para identificar o ladrão no meio da multidão. Ele foi muito rápido ao se esgueirar por trás daquela mulher e roubar a pulseira dela. Muito bem! João começou sua manhã de domingo correndo pelo parque perto da casa dele. Quando voltou, descobriu uma notícia muito desagradável. Alguém havia roubado seu carro. Ele questionou 3 de seus vizinhos. O Henry disse que estava jogando videogame nas últimas 12 horas e que não tinha saído do porão durante todo esse tempo. A Rose disse que era jardineira e que havia plantado margaridas na área pública durante toda a manhã. Ela também disse que viu um homem suspeito que abriu o carro do João usando uma faca. O José disse que tinha visto o carro do João quando saiu para fazer compras, mas quando voltou para casa, o carro havia desaparecido. Depois de ouvir os suspeitos, o João soube imediatamente quem havia feito isso. Você sabe dizer quem foi? Foi a Rose. Ela disse que estava plantando margaridas, mas veja, só há roseiras nessa área. Bernardo é o proprietário de um açougue no centro da cidade. Ele vende carne bastante cara. Assim que abriu a loja, teve uma corrida de clientes para comprar a carne do dia. Durante a correria, ele estava tão ocupado atendendo aos clientes que não viu que alguém roubou o bacon. Quem é o ladrão aqui? É o cara de terno. O cachorro está cheirando a pasta dele como se houvesse bacon dentro dela. Com certeza é ele. Jane estava jogando videogame quando foi engolida pelo jogo. Quando se deu conta, estava enfrentando 3 robôs malvados. Um deles roubou o controle do jogo e, por isso, ela não pode voltar para sua própria realidade. Você precisa ajudar a Jane a descobrir qual robô roubou o controle dela. Até agora, se sabe que o robô A disse: B é o ladrão. E que o verdadeiro ladrão sempre diz a verdade. Você consegue resolver esse mistério com tão poucas informações? O robô C é o culpado. Vamos conferir rapidinho. Se o A estivesse dizendo a verdade, então ele seria o ladrão. Mas isso é impossível, porque o A afirma que o B é o ladrão. O B também não é o ladrão, pois a afirmação do A de que B é o ladrão é uma mentira. Isso nos deixa apenas com a última opção, o robô C. Beth estava viajando pela França. Certa noite, ela se deu um presente reservando uma mesa em um restaurante caro. Ela estava na metade do jantar quando uma senhora idosa se aproximou dela. A mulher disse que ela se parecia muito com sua filha e lhe pediu um favor. Como ela não falava com a filha há muito tempo, pediu a Beth que dissesse "Adeus, mãe", ao sair do restaurante. A Beth achou aquilo muito estranho, mas concordou. Logo depois, ela teve o maior choque da vida dela. Adivinhe o que foi e compartilhe sua opinião com a gente abaixo. A Beth foi surpreendida com a conta que pertencia à mulher idosa. Ela havia pedido ao garçom para cobrar a conta de sua filha. Oh, Beth, não acredito que você caiu nessa. Ana sentou-se para assistir ao seu programa de TV favorito. Ela fez pipoca, ligou a TV e se acomodou confortavelmente para assistir a uma temporada inteira.
Seu gato Pepper se acomodou ao lado dela. Mas depois de 5 minutos de tela, a Ana desmaiou de repente. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar o que aconteceu? O gato da Ana, Pepper, se assustou com o barulho alto que veio da TV. Ele pulou em cima da Ana e a assustou muito. Foi por isso que ela desmaiou. Um cliente estava dizendo que havia pedido sopa, enquanto a garçonete dizia que ele havia pedido apenas chá. O Henry viu algo que imediatamente lhe mostrou quem estava mentindo. Prove pra gente que você tem o olho mais afiado e descubra o que o Henry viu. O cliente é quem está mentindo. Atrás dele é uma placa enorme que diz que o restaurante só serve sopa da 1 às 4 da tarde. Como eram 8 da noite, a garçonete não poderia ter aceitado um pedido de sopa. Era uma linda manhã de primavera, então a Margarete decidiu levar seus filhos ao parque para tomar um pouco de ar fresco. Enquanto as crianças brincavam na grama, a Margarete decidiu colocar a leitura em dia. Ela deixou a bolsa ao seu lado, perto de um estranho. Em poucos minutos, ela percebeu que a bolsa havia sido roubada. Precisamos de suas habilidades de detetive aqui. Você consegue descobrir quem é o ladrão? O ladrão saiu do arbusto atrás do banco onde a Margarete estava sentada. Ele foi tão rápido que foi quase impossível vê-lo. Opa! Robson foi convidado para uma típica festa de faculdade. Muitos de seus amigos estavam lá, mas também havia algumas pessoas aleatórias. Do nada, as luzes se apagaram e antes que percebesse, o Robson estava acordando com uma mordida de vampiro no pescoço. Dê uma olhada em algumas imagens do início da festa. Quem é o vampiro aqui? É o cara do canto. Olhe para o espelho. Ele não tem reflexo. Ele deve ser o vampiro. Noah quer se tornar um dançarino profissional, mas a escola de dança só aceita candidatos com mais de 17 anos. Ele tem 2 irmãs. A irmã de Noah, Jenny, tem o dobro da idade de Noah. A irmã de Noah, Nina, é 2 vezes mais jovem que Jenny. Ela fez 17 anos este ano. Noah poderá se inscrever na escola de seus sonhos neste ano? Sim, ele pode. Noah e Nina têm a mesma idade porque são gêmeos, portanto, Noah tem 17 anos de idade. Noah quer estar arrasando no teste, então ele vai a um salão de beleza. Um desses cabeleireiros é um impostor. Você consegue adivinhar quem é? Olhe para o primeiro cara. Ele não tem nenhuma tesoura. Em vez disso, ele tem apenas algumas colheres. Portanto, ele é o impostor. O corte de cabelo de Noah está pronto. E agora é hora do ensaio. Noah chega ao seu estúdio de dança. Mas infelizmente, ele não consegue abrir a porta. Alguém mudou a senha de 6 dígitos da fechadura. Você pode ajudá-lo a decifrar o código? Dê uma olhada no grafite na porta. Essas letras são dicas. Se substituirmos cada letra por seu número no alfabeto, obteremos o código 231911. Problema resolvido. Noah entra no estúdio e se depara com 4 pessoas em trajes assustadores. Uma delas não é humana. Você consegue descobrir quem é? Essa terceira pessoa é transparente demais para um ser humano. O professor de dança de Noah entra na sala e a aula começa. Você consegue identificar algo suspeito?
O professor não está refletido no espelho. A namorada de Noah, Shelley, trabalha em um hotel. Ele foi visitá-la no trabalho. Noah se depara com duas faxineiras. Uma delas é uma visitante de outro planeta. Você consegue adivinhar quem é? Dê uma olhada na Senhora de Verde. Seu aspirador de pó está desconectado, mas funciona. Então ela é a estranha do espaço. Noah volta para casa e diz oi para seus irmãos. Um deles está correndo perigo. Você consegue adivinhar quem? Jenny misturou açúcar e sal. Isso fará com que seu prato fique horrível. Mas tudo bem, não é grande coisa. Mas a Nina está pintando suas roupas. Ela está usando uma máscara facial em vez de uma máscara respiratória. Seu nariz, boca e olhos não estão protegidos. Portanto, ela está correndo perigo. Noah vai ao shopping center. Ele se depara com dois casais. Ambos parecem felizes juntos. Mas um desses casais tem um grande conflito. Você consegue adivinhar qual é o casal? Essa senhora loira segura uma faca bem perto de seu parceiro, mas ela só quer comprá-la. A outra senhora parece encantada, mas seu parceiro esconde veneno em suas costas. Portanto, eles são um casal infeliz. Na manhã seguinte, Noah chega à escola de dança para passar nos testes. Ele enfrenta 5 juízes. Você consegue identificar algo estranho aqui? Dê uma olhada na parede, o homem na pintura está se movendo. Noah começa a dançar. De repente, ele escorrega e cai. Alguém derramou óleo no chão. Os juízes fazem uma pausa e dizem a Noah que ele pode tentar novamente depois do almoço. Noah quer saber quem o sabotou. Ele encontra 3 suspeitos e os questiona. Shelley diz que fez uma transmissão ao vivo nas mídias sociais durante a apresentação de Noah. Bob diz que estava no banheiro por causa da ansiedade. E Suzy diz que estava aplicando maquiagem no camarim. Quem derramou o óleo? Dê uma olhada na bolsa de maquiagem da Suzy. Há um frasco vazio de azeite de oliva entre seus produtos de beleza. Pegamos ela. Noah tem um desempenho brilhante diante dos juízes e é aceito na escola. Ele vai a um restaurante para comemorar. O garçom lhe traz algo especial. Você consegue adivinhar o que é só de olhar? Maionese. À noite, Noah vai a um show de sua amiga Donna. Ela é uma cantora famosa. Os 3 maiores fãs de Donna aparecem no camarim para conhecê-la. Depois de um tempo, Noah encontra Donna inconsciente e chama a polícia e a ambulância. Todos os 3 fãs de Donna dizem que pegaram seus autógrafos e foram embora. Noah vasculha o quarto e encontra uma tatuagem temporária com a forma da assinatura de Donna. Isso significa que um desses autógrafos é falso. Qual deles? O autógrafo na camiseta da primeira-dama é espelhado. É improvável que Donna tenha conseguido assiná-la dessa forma. No dia seguinte, Noah vai ao safari. Ele vê um tigre se aproximando desses 2 rapazes. Apenas um deles está em perigo. Você consegue adivinhar quem é? O cara à esquerda. Ele é um turista que está ocupado demais para notar o tigre. Enquanto isso, o da direita trabalha aqui. Ele tem um crachá, um chapéu de proteção e um laço. Portanto, ele deve saber como lidar com tigres. É o primeiro dia de Noah na escola de dança. Ele entrou no prédio e se depara com essa cena. Esse cara ama tanto a moça, por que ele a empurrou?
Olhe para o espelho. Um operador de câmera está parado atrás dele. Eles estão filmando um filme. No banheiro, Noah percebe que não tem papel higiênico. Felizmente, um homem em uma cabine próxima está disposto a compartilhar seu papel higiênico, mas somente se Noah decifrar seu enigma. O que pode atravessar a água sem se molhar? Você pode ajudar o Noah? A resposta correta é luz. Noah entra na cafeteria local. Harry, Aurora e Carrie estão tomando café. Enquanto isso, Ellison, Lola e Billy estão tomando chá. O que Warren está bebendo? Há um padrão aqui. As pessoas com 2 letras R em seus nomes tomam café. E as pessoas com 2 L's bebem chá. Warren tem 2 R's, então ele deve estar tomando café. Depois das aulas, Noah faz uma caminhada no parque. Uma dessas pessoas é um policial trabalhando disfarçado. Você consegue adivinhar quem é? Essa moça. Ela está usando um distintivo da polícia. Noah volta para casa e percebe que seu cachorro está desaparecido. O policial chega rapidamente. Ele faz uma busca na área e questiona 2 vizinhos. Ryan diz que tem seu próprio cachorro que está prestes a ter filhotes, portanto não há motivo para ele roubar o filhote de Noah. Mike diz que nunca teve animais de estimação e não planeja tê-los por causa de sua alergia. O policial prende um dos vizinhos. Você consegue adivinhar quem e por quê? Mike roubou o filhote. Ele tem sacolas de compras de um pet shop em sua casa, portanto, sua história é falsa. Na manhã seguinte, Noah retorna à escola de dança. Alguém arrombou seu armário e roubou seus sapatos de dança. Noah chama o segurança e eles interrogam 4 suspeitos. Quando Billy entrou no vestiário, o armário de Noah já estava aberto. A faxineira diz que só entrou nessa sala uma vez para lavar o chão de manhã cedo. Ela não abriu nenhum armário. Mike diz que não faz sentido roubar os sapatos de Noah porque os pés dele são muito maiores. E Warren diz que seus pais têm dinheiro para comprar a cidade inteira. Então, por que roubar os sapatos baratos de alguém? Quem está mentindo? Warren, se ele é tão rico, por que está usando um suéter Gucci falso? Noah está visitando sua namorada Shelley no hospital. Um desses 3 rapazes é irmão dela. Você consegue adivinhar quem é? O terceiro é o irmão dela. Eles são gêmeos, mas com penteados diferentes. Noah vai comprar alguns lanches para Shelley e se perde no hospital. Ele vagueia e encontra outra porta com uma fechadura, mas ele precisa descobrir o código correto de 4 dígitos para abri-la. Você pode ajudá-lo? Dê uma olhada nesses arranhões na porta. É uma dica. Cada símbolo consiste em 3 dígitos. Eles indicam os números que Noah deve digitar.